seu capítulo 4. E enquanto você procura, eu quero render glória ao Senhor pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui nessa noite. Porque só o nosso Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu sou muito grata pela vida do pastor Alex, da pastora Tamara. São amigos pessoal nosso. E eu fico muito feliz em estar aqui. Me sinto honrada, de verdade. Muito obrigada. Amo a todos vocês, irmãos. Minhas amigas, Ana, sei como pega tapué, né, Ana? Ana. É de Ana também, ó. Tem uma Ana ali. Vou falar, viu? Mas eu estou muito feliz em estar aqui. Me faço acompanhada do meu esposo, que aonde eu vou, sempre me acompanha. Um homem de Deus, glória a Deus. E meus amigos, que até a Bianca veio da Leste hoje, veio de Itaquera, só para vir no culto, pastor. Olha. Tá. E eu estou muito feliz nessa noite, amém? Todos acharam? Segundas Reis, no seu capítulo 4, vai dizer assim a epígrafe do texto: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Aí você pula para o 7, que está escrito assim: Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Glória a Deus, que Deus nos dê uma boa palavra. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido. Acredito que um dos milagres mais conhecidos que nós já ouvimos falar das Escrituras. Todos nós já ouvimos essa passagem por várias vezes de formas diferentes. Mas nessa noite eu queria que você se atentasse ao que o céu tem reservado para nós. Uma porção diferente hoje. Esse texto vai narrar a história de uma mulher que nesse momento é viúva. O esposo dela morreu. Vai narrar a história de uma mulher que agora não tem a sua provisão presente, que seria o seu esposo. Ele, como provedor, manteria a casa, porque nós sabemos que naquela época a mulher não trabalhava. Mulher não tinha a autonomia que tem hoje de sair e trabalhar e ganhar o seu pão. Naquela época não tinha, ele era a provisão presente dela. Mas o texto vai dizer que essa mulher está enfrentando agora um luto, a morte do seu esposo. Está faltando alguém em casa, está faltando a provisão. Ela está enfrentando uma situação sozinha. E o texto vai dizer que o credor bate a porta dela, cobrando uma dívida. Pelo que nós lemos, a dívida era alta, porque não seria um filho só que seria levado a escravo, mas seria 2 filhos levados a escravos. O credor estava no seu direito, porque na época, pela lei, se você não pagasse, ele poderia pegar seu filho e levar para trabalhar, para sanar a dívida daquela casa. Então essa mulher, além de estar enfrentando luto, está sem provisão presente e agora corre o risco de perder a provisão futura. O credor está na porta, o credor bateu, mas o interessante é que o credor não entrou e não levou os filhos. Ela ficou sobre aviso. E tem situação que é assim na nossa vida. A dificuldade bate na porta, nos dá um aviso, mas não entra. Aí é o tempo de nós nos levantarmos e reagirmos. O credor bateu a porta, deu um recado, mas não entrou. Glória a Deus por isso. Há tempo de se movimentar ainda. Há tempo de sair, se levantar do comodismo e agir. Foi uma ameaça, não foi um fato. Deus está conversando com alguém
alguém dizendo assim: só te ameaçaram, não concretizou. Dá tempo de você reagir. Irmão, cá para nós, o constrangimento de dever e ser cobrado é muito alto. Eu lembro que uma certa vez eu estava vindo do ciclo de oração e nós estávamos chegando em casa e estavam cortando a luz da minha casa. Minha mãe não tinha o que fazer, ela só falou para nós abaixarmos a cabeça e entrar. E os vizinhos todos observando aquela cena. Não é a casa da irmã, não é a casa do irmão, não é a casa do crente. Pode ter certeza que sempre vai ter alguém observando o que acontece no nosso lar, o que acontece no nosso dia a dia. E essas situações às vezes é constrangedora. E a vontade é ficar dentro de casa, fechar a porta e se esconder. Mas não há tempo de se esconder. Quem se esconde não vive o propósito. Quem se esconde não tem como realizar o propósito. Essa mulher, em meio a um cenário constrangedor, sendo ameaçada, só ela e seus filhos, ela resolve sair de casa. Olha, ela tinha tudo para ficar escondida, mas ela fala: eu não vou aceitar. A minha casa tem uma história. A minha casa tem uma história com Deus. O meu esposo temia ao Senhor. Ei, a tua história com Deus vai te fazer degraus para alcançar a tua vitória. Irmão, é o momento, mas você tem uma história. Eu quero que você entenda que a fase é difícil, mas você tem história. E a história vai te dar respaldo para você bater na porta certa. Porque quem tem história sabe aonde vai bater. Quem tem história sabe que se dobrar o joelho, o céu se abre, a resposta desce. Quem tem história com Deus sabe que pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas não será atingido. Quem tem história sabe a porta que bate. É por isso que se você vê um crente que está passando por algum momento e você vê ele só pedindo ajuda no WhatsApp, só pedindo ajuda no Facebook, só postando alguma coisa, é que não teve história. Vai ter história, porque quem tem história entra no quarto, fecha a porta, em secreto fala com o Pai e Ele responde. Não precisa expor, não precisa dar detalhes. Os vizinhos já viu. Todo mundo já viu, não precisa expor mais, não. Vai bater na porta certa. Essa mulher vai bater na porta do profeta. Olha, tantos vizinhos, mas ela resolve bater na porta do profeta, porque ela tinha história. Ela chega no profeta, e o profeta representava o próprio Deus na época, porque quando o povo tinha alguma coisa para apresentar a Deus, ia ao profeta, e quando Deus queria falar com o povo, usava o profeta. Ela vai na porta do profeta e olha como ela chega dizendo: o meu esposo era teu servo. Não era somente servo de Deus, mas era servo também de Eliseu. Ela olha para Eliseu e diz: você pode dar testemunho do meu marido. Ele era teu servo, ele convivia com você. Você sabe que ele era um bom homem. E além dele servir a você, ele também era temente ao Senhor. Você sabe o testemunho que meu esposo tem. E você sabe que ele era um homem de Deus. Nós temos história. Eu não cheguei aqui de mão abanando. Nossa casa serve ao Senhor. Nós somos temente. E agora a crise bateu na minha casa. É interessante que nós vemos um evangelho. Nós não, está repreendido. Mas o evangelho agora, algumas pessoas têm em mente que ser temente ao Senhor e servi-lo impede que a crise bate na porta. Não. É mentira. A crise pode sim bater na sua porta, mesmo você sendo obediente a Deus. Mesmo você servindo, obedecendo, pode bater na sua porta. Mas o que te leva a alcançar a vitória é o posicionamento que você vai ter em meio à crise. Vai deitar, vai dormir? Vai desistir de tudo, vai parar de vir para os cultos,
Vai entregar os pontos ou vai levantar e reagir e falar: Deus, eu estou aqui posicionada, eu não tenho como fazer, mas o Senhor pode. Eu estou apresentando para o Senhor toda a minha trajetória contigo. Essa mulher vai pedir ajuda já expondo, dizendo: olha a minha história, olha de onde eu vim, meu esposo temia o Senhor, eu preciso de ajuda. Sabe qual é o nosso problema? Pedimos ajuda para todo mundo, mas não vamos pedir ajuda ao Senhor. E é interessante que o profeta atende ela. Deus está pronto a te atender, irmão. Ele está esperando só você bater na porta. Para de contar suas lamúrias. Para quem não pode te ajudar, vai contar para ele. Não conta para quem não pode te ajudar, quem vai piorar a situação ou vai até espalhar a situação. Não conta para ele. Ele está de prontidão esperando para que você venha ter instrução da parte dele. Ela conta toda a história ao profeta. Aí o texto vai dizer que ele pergunta: o que você quer que eu faça? Me diz o que você tem em casa. Essa mulher de primeiro momento, ela diz: eu não tenho nada. Porque no momento do desespero é assim, nos cega. A gente pode ter alguma coisa, mas na hora que nós estamos desesperados, parece que dá uma cegueira, nós não conseguimos enxergar a matéria-prima que Deus já colocou na nossa casa para realizar o nosso milagre. Nós ficamos tão cegos que às vezes não vemos, só que de repente ela para, dá uma analisada e diz: se não, apenas uma botija com um pouco de azeite. Isso é interessante porque isso nos mostra que nós nunca teremos nada. A gente sempre vai ter alguma coisa. A gente tem essa ignorância de pensar que nada que nós temos será suficiente. E essa vai ser a matéria-prima do seu milagre. Tem situação que acontece dentro de casa, que vai ter que ficar dentro de casa e vai ser resolvido dentro de casa, e que você não vai conseguir pegar instrumento de ninguém, pegar instrumento do vizinho. Não, é dentro da sua casa, com você no particular. Eu gosto muito de Jael, porque o texto vai dizer que quando Cícera sobe para sua casa, ela já está recebendo este homem na porta. Ela antecipa o passo para que este homem entre. E a intenção de Jael era matar Cícera. Aí o texto vai dizer que ela antecipa, convida este homem a entrar. Este homem entra pedindo água, ela dá leite, porque a intenção dela era acalmar o homem, era pôr o homem para dormir. Ela vai dar leite para ele. O texto vai dizer que quando ele deita, ela cobre ele. E ela não teve tempo de pedir para vizinho instrumento nenhum. Ela foi trabalhada nessa habilidade. Sabe por que às vezes nós repassamos e fazemos de novo? É porque Deus está dando habilidade para nós. Porque naquele tempo quem levantava a tenda eram as mulheres. Jael tinha que saber cravar uma estaca no chão para que a tenda não saísse voando quando viesse a tempestade no deserto. Toda vez ela fazia a mesma coisa. Pensa comigo essa mulher: meu Deus, mas toda vez eu tenho que fazer a mesma coisa. E o céu olhando para ela falando: eu vou te dar uma grande vitória. É por isso que eu estou te habilitando. Deus está conversando com alguém. Não reclame, não murmure. Você está sendo habilitado por Ele, porque através deste instrumento Ele vai te dar a tua vitória. O texto vai dizer que quando Cícera dorme, o que Jael faz? Pega uma estaca, pega um martelo. Se essa mulher fosse pedir ajuda ao vizinho, esse homem não podia acordar. Ele podia lutar com ela, porque ele era capitão. Ele era homem de guerra, mas a mulher não. Só que o fato de você não ter as mesmas artimanhas do seu inimigo não quer dizer que você não está habilitado. Nas coisas mais simples da nossa vida, Deus está nos habilitando. Desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, nós passamos por situações e é Deus preparando a gente para lidar com algumas situações que vai chegar. Irmã, até em casa, até lavando a louça,
Deus vai habilitando a gente, porque quando nós chegamos aqui na obra, nós fazemos com amor, com prazer. Em tudo Deus está nos habilitando. O texto vai dizer que ela mata Jael, mata Cícera com a estaca cravada no crânio. Olha, pensa a força dessa mulher, pensa a habilidade dela. Acho que na hora que aconteceu isso, ela pensou, meu Deus, agora eu entendi por que de tantas vezes eu passar pelo mesmo processo. Aí o texto vai dizer que essa mulher tinha botija dentro de casa, com um pouco de azeite. Era pouco, não era muito. Mas a instrução do profeta para ela é: vá e pegue com seus vizinhos muitas vasilhas, muitos vasos. É meio incoerente você olhar para esse texto e falar assim, nossa, mas por que ele pediu muito se ela tinha pouco? Porque a lógica do homem seria, eu vou pegar pouco porque eu tenho pouco. Mas a lógica de Deus é totalmente oposta. Ele manda ela pegar muitas vasilhas, mesmo tendo pouco azeite. A sua fase não anula o processo que você vai viver. Esse processo vai ser necessário. A fase é pouco azeite, mas você vai viver o extraordinário. É porque nós estamos acostumados a só observar o nosso cenário, o agora. Nós nunca conseguimos acreditar que esse agora vai se transformar em uma boa fase amanhã. Mas Deus está falando, não fique preso no cenário de agora. Eu tenho coisas grandes para fazer. Ai, quanta mais vasilha você buscar, mais azeite você terá. Essa mulher não recebe uma profecia, ela recebe uma instrução. E eu gosto disso. Ela não recebeu uma profecia, porque receber a profecia, ela estaria sentada e aguardando acontecer. Não, a instrução colocaria ela também em atividade. Você vai trabalhar também. Ela não foi receber uma profecia, ela recebeu uma instrução. E a instrução volta para a sua casa, volta para o cenário de crise, volta para quem te viu sendo cobrada e pede as vasilhas emprestadas, mas pede muita. Essa mulher tinha que colocar a fé dela em prática. E Deus está convidando alguém a pôr sua fé em prática. O seu cenário não combina com a promessa que Deus fez, mas vai, age e levanta. O cenário não combina com o que Deus falou. Deus falou que ia te levar, Deus falou que te daria a casa própria, Deus falou que te daria o carro, mas você está pagando aluguel, você não tem como comprar o carro, porque a promessa nunca vai estar ocasionada com o nosso momento. É por isso que crente é louco, irmão. É por isso que às vezes crente faz umas coisas que a gente não pensa, é só vai. Eu lembro que quando a gente foi ver nosso apartamento, o primeiro que a gente gostou, a gente enjoado, meu esposo é enjoado. Ele não, porque eu quero um apartamento assim, e a gente não tinha R$1 na conta. Mas tinha fé. E quando a gente entrou, a gente não pensou duas vezes. A gente andando. Na primeira vez que eu entrei, eu nem sabia entrar no meu condomínio, eu me perdi. Quem me ajudou foi meu sobrinho. Aí eu cheguei lá, entrei. Nossa, que lindo! A cor da parede não era, a gente não se agradou muito. Aí a gente já foi falando, vamos trocar a cor da parede. Meu pai falou assim, se vocês comprarem a tinta, eu dou a pintura, que meu pai é pintor. Aí eu falei, tá bom. Aí já estava planejando em trocar, mas nem era nosso. Porque nós somos assim. O que Deus fala, às vezes não está batendo com o momento. Tá tudo errado, não tem dinheiro na conta bancária, não tem como comprar, não tem como fazer. Essa faculdade parece que está distante, essa carta parece que não vem para as mãos. E Deus está falando, vai. O cenário nem sempre vai corresponder com a promessa. Aí você vem para um culto desse, Deus te faz uma promessa tão grande, e você olha para a sua realidade e fala, Deus, mas eu ainda pego o ônibus,
E se duvidar, meu filho ainda passa por baixo, porque eu não tenho como pagar a passagem dele. E Deus está falando, eu vou te dar um carro. É coisa que nós não entendemos, não entra na mente. Mas se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Dá o seu passo, segue a instrução do Eterno. Eu sei, irmãos, que nós entramos nesse apartamento, deu uma semana, já estava trocando a cor, e eu moro até hoje nele. E para aumentar a sua fé, eu entrei alugando, não tinha R$1, hoje é meu, comprei. Não é sobre o que eu vivo, não é sobre o meu momento, é sobre a promessa dele. Não é sobre o meu cenário, porque o cenário vai fazer você voltar para trás, vai fazer você se esconder, mas é agora nesse momento que você vai se levantar, vai reagir e vai dizer: Senhor, eu estou debaixo de uma promessa. Essa mulher segue a instrução do profeta e ela volta para casa, pede muitas vasilhas. Aí o texto vai dizer que ele dá outra instrução, dizendo para ela: olha, você vai trazer as vasilhas, vai pôr dentro de casa, vai entrar em casa e fechar a porta, porque tem processo que é dentro de casa sozinho. Tem processo que não adianta pedir ajuda, é só você e Deus. E além disso, tem processo que é no secreto, irmão. Ninguém precisa saber como aconteceu, ninguém precisa saber como foi. Não fica dando spoiler, entra, fecha a porta. Entra para dentro, coloca os vasos. Deixa as pessoas se perguntarem como que aconteceu. Mas para que tanta vasilha? Essa mulher tá devendo tanto que a vasilha é para quê? Deixa a indagação. Só obedece a voz de Deus. Se Deus não mandou você comunicar a ninguém, não comunica, fecha a boquinha, porque às vezes é difícil, não é não? Quando nós estamos passando naquele momento de humilhação, a primeira coisa que nós queremos fazer é postar nos stories, no Instagram, a vitória que chegou. Nem chegou direito, nós já queremos compartilhar. E Deus está falando, não, vai para o secreto. O processo é no secreto, é no silêncio, é no particular. Não precisa de auditório. No momento certo eu vou me revelar. Só conta para quem faz parte. Quem fazia parte? Os filhos. Pega os vasos, põe para dentro. Aí o texto vai dizer que Eliseu dá ordem dizendo para ela: você vai pegar a botija e você vai derramar dentro dos vasos. Irmão, nós estamos falando de uma botija que contém ml, para vasos que contém litros. Você tem noção do milagre que essa mulher vai viver dentro de casa, no secreto? A botija contém mls, mas os vasos, no mínimo, poderia caber de 8 litros a mais. Porque nós estamos falando de vasos que precisava para limpar a casa, para lavar a louça. Ela não está pegando vasinho para pôr flor. Ela está pegando vasos que contêm litros. Se essa mulher não obedecesse a instrução, ela ia olhar para a botija dela e falar: como que eu vou encher tanto vaso que contém litro com essa botijinha que só tem mls? E o milagre na nossa vida realmente não tem como você explicar. Se você crê, você vive. Se você não crê, não tem como explicar o que Deus faz. Mas é bom obedecer, porque quem obedece tem milagre dentro de casa. Olha, pensa comigo, essa mulher deitando as mls nos litros e os vasos enchendo. Irmão, se é eu, do jeito que eu sou, eu ia olhar para dentro do vaso e falar: não, peraí. E ela olhava e ainda tinha azeite, ela enchia mais vasos. Porque a ordem foi: traga muitos. Você tem pouco, mas Deus. O seu recurso é limitado, mas Deus. E quando ela vai deitando o azeite, vai enchendo. E interessante que azeite tem uma forma
de você extrair. Hoje nós temos a forma mecânica, mas na época era manual. Para essa mulher conseguir azeite, sabe o que ela teria que fazer? Ir a uma plantação, forrar o chão com tecido, chacoalhar com todas as suas forças a árvore, para que os frutos caíssem no tecido, voltar para casa, limpar, tirar o caroço, pôr num tecido e moer, torcer, para conseguir ml de azeite. Mas o processo dessa mulher é facilitado, porque o texto vai dizer que ela só vira a botija. E se fosse você, eu já pegava essa palavra: Deus vai facilitar o teu processo. Alguém vai olhar para você e falar: mas de onde saiu? Como conseguiu? É Deus facilitando o processo de alguém. Você não vai passar por todo o esforço de ir, de limpar, de apertar, de extrair, não. Você só vai virar a botija. Deus vai facilitar o teu processo em 2024. Este ano Deus vai facilitar o processo de alguém. Faz a sua parte, que Ele está colocando a mão dele, e o que era para dar errado vai dar certo. O que era para ter um nó, Deus está desfazendo este laço e está falando: tem processo facilitado da parte de Deus. Não fica com medo, não temas, levanta, reage, obedece a instrução, que tem processo facilitado. Ah, Maiara, mas eu já fiz uma, fiz duas, fiz três, não deu certo, continua, vai facilitar o processo. Ah, Maiara, mas nós já tentamos, o nome está sujo, continua, Deus está abrindo acessos para alguém aqui. Pode estar com o nome sujo, pode estar com o nome no Serasa, se Ele quiser, Ele abre acesso. Eu sinto Deus conversando com alguém. Insista, porque Ele está facilitando o seu processo. O que para muitos vai demorar, para você vai vir rápido. 2023 foi um ano frustrante, foi um ano de crise, foi um ano de cobrador na porta. E Deus está falando: você entrou em 2024 e parece que o cenário não mudou, mas se você seguir a minha instrução, eu abro acesso, eu facilito o processo. O texto vai dizer que ela vai enchendo os vasos. E toda vez que ela enchia um, ela colocava a parte e trazia outro. Irmãos, isso foi tudo no secreto. E o texto vai dizendo que quando ela vai enchendo, chega uma hora que ela pede mais um vaso e o filho responde: não tem. Aí eu te pergunto, isso fala sobre o poder de Deus ou sobre ela que já não tinha mais vasos? Porque o texto vai dizer que o azeite não acabou, ele só parou. Se tivesse mais vaso, teria mais. Nunca vai ser sobre o poder dele, porque ele é ilimitado. Vai ser sempre sobre nós. Quantos vasos nós vamos ter e quanto nós vamos estar disponíveis a ser cheios. Porque carregar vaso cheio dá trabalho, é cansativo. Pegar o vaso vazio é fácil, não tem peso. Mas para você ter vaso cheio, tem um preço a pagar, porque é pesado. E sabe qual é o nosso problema? Nós queremos ter muito vaso cheio, mas não queremos pagar o preço para ter esses vasos. Que nessa noite você seja cheio pela palavra do Senhor. Que você seja um vaso disponível para ser cheio pelo poder da tua palavra. Porque, irmão, ser vaso cheio é difícil. Pensa, aquela casa cheia de azeite e essa mulher trabalhando com esses vasos.
Aí o texto vai dizer que o azeite não acabou, ele parou. Deus tem muito mais para fazer. É que às vezes a gente não vai ter capacidade de receber. Mas é tão linda a palavra que ela dá esses detalhes. Olha, podia falar, pá, acabou. Não, não acabou não, tinha mais. Se você tiver mais vasos, ele vai te encher. Aí o texto vai dizer que quando isso acontece, ela volta para a casa do profeta. Eu acho isso interessante, porque pensa essa mulher, com uma matéria-prima, dentro de casa, valiosa. Primeiro momento, era contar para todo mundo o que aconteceu. E agora falar, eu estou rica. Vocês viram eu devendo há pouco tempo, agora eu estou cheia de azeite. Uma matéria-prima bem paga na época. Até hoje, né, irmão? Se você for no mercado, meu Deus. Menina, tem que temperar só com limão a salada. Porque tá caro. Imagina naquela época. Puríssimo. Sem mistura, sem conservante, sem nada. Puro. Era caro. Mas ela volta para a casa do profeta. Isso dá uma lição para nós. Quando Deus realizar um milagre na tua vida, não se esquece da casa do profeta, não. Volta para a casa do profeta. Vem para cá para agradecer. Lembra que quando você esteve em crise, foi o primeiro lugar que você bateu. E teve alguém que estendeu a mão para você. No momento da sua bonança, lembra da casa dele. Volta. Seja grato. Porque na euforia do milagre, nós queremos compartilhar a bênção com todo mundo. Fazer aquele churrasco, chamar a família. Não sou nada contra, apoio. Mas o primeiro que tem que ser lembrado é a casa do profeta. Vem, traz seu dízimo, traz sua oferta. Vem agradecer ao Senhor pelos milagres que Ele fez. E vem, irmão, com o coração aberto. Vem com gratidão, porque na hora de fazermos o churrasco, nós não contamos quanto nós tiramos do bolso para comprar na carne. Mas quando é para entregar na obra, parece que dói. Nossa, mas eu vou dar isso tudo. É isso tudo porque Deus te deu muito mais. Ele não pediu 100%, Ele pediu 10%, 90% fica com você. Então seja grato, volta. E quem volta para a casa do profeta para agradecer? Acha que vai voltar da mesma forma? Não. Sempre vai ter uma instrução extra. Porque o profeta recebe ela e ela diz, olha, eu fiz conforme tu me dissestes. E aconteceu tudo isso. Aí ele olha para ela e diz, agora sabe o que você vai fazer? Você vai pegar o azeite, vai vender, pagar primeiro a tua dívida. E depois você e seus filhos vivei do resto. Ela agora tem a segunda instrução, porque agora ela vai saber o que ela vai fazer com o milagre que Deus deu. É por isso que é bom estar na casa do profeta, porque sempre tem instrução. É bom estar na casa do profeta que ele te instrui a alcançar o milagre, ele te instrui também a você cuidar. Não dá ouvido para vizinho não, porque se fosse dar ouvido para vizinho, gastava tudo, hoje não teria nada. Vem para a casa do profeta que sempre vai ter instrução para você. Você vai saber como administrar seus negócios. Você vai saber como ser uma boa esposa. Você vai saber como ser um bom marido. Você vai saber como ser um bom filho. Você vai saber como ser um bom servo. Porque na casa do Senhor há instrução para tudo. Isso é para que nós vivemos bem. É por isso que é bom vir para a casa do profeta. Aí o texto vai dizer que ele manda ela pagar a dívida e viver do resto. Isso é interessante, porque o profeta não disse para ela sobreviver. Sobreviver é diferente de viver. Sobreviver é ela voltar a contar mls. Mas Deus tinha feito um milagre tão grande na vida dessa mulher, e que se ela seguisse a orientação do profeta, ela não ia sobreviver novamente. Ela ia viver, irmãos. E Deus tem uma palavra para você nessa noite. Se eu fosse você, eu recebia o que Ele vai fazer na sua vida.
Você não vai voltar a contar as mls. Ele vai te dar para você viver, para você desfrutar. Eu sinto Deus conversando com alguém. Você não vai mais tirar de uma conta para pagar a outra. Não. Você não vai fazer tal coisa para sobreviver a Ele. Não. Ele vai fazer você viver e viver bem. Não é sobreviver, não é contar as moedas do pão, não. É poder entrar na padaria, pegar e sair. Deus tem, para quem segue as instruções, milagre para você viver, viver, viver. Mas volta, paga a sua dívida. Tem uma dívida a ser paga. E glória a Deus que ela não teve esforço. Foi facilitado, mas ela tem que fazer a parte dela. A nossa parte não vai se ausentar. A dívida está lá e precisa ser paga. Antes de você querer viver, quita a sua dívida. E o céu vai prosperar você a ponto de você ter. Pensa comigo, irmão, essa mulher sai de casa como uma devedora, com o cobrador na porta. E agora ela volta, põe na plaquinha de vende-se azeite na porta de casa. Irmão, ela sai devendo e volta como uma empresária, não. Tem milagre que realmente não tem como explicar. Porque pensa comigo, na época não tinha Instagram. Não tinha outra forma digital de você divulgar o que você trabalhava. E quem já nunca viu aquela plaquinha de vende-se geladinho na porta da vizinha? Foi basicamente isso, ela voltou, colocou a plaquinha. Aí quem tá do lado de fora tá falando, mas como que aconteceu? Porque essa mulher tava devendo, o credor tava batendo na porta. E eu vi o credor batendo na porta. Tem vizinho que acompanha tudo, que vê até a cor da roupa do rapaz, do uniforme que foi bater na tua porta. Pensa, aquele vizinho olhando e falando, mas eu vi com esses olhos que eu terra de comer, que o credor estava aí para pegar os 2 filhos dela. Como que essa mulher agora está vendendo azeite? O que aconteceu? O que eu te disse? Que o milagre é no secreto e quem vai te honrar em público é Deus. Não precisa contar detalhes, deixa que o céu vai se manifestar. A plaquinha foi colocada, ela começa a vender azeite. Você não está entendendo? Não precisa compartilhar o que Deus vai te dar no secreto. Vive no secreto e Deus vai te honrar em público. Pensa comigo, os vizinhos olhando, batendo na porta e falando, você me dá um pouco de azeite? Dou não, eu vendo, que agora eu sou empresária. Deus tem mudança de história para a sua vida. Mas que você saia daqui consciente que para você alcançar milagres, primeiro, bate na porta do profeta. E segundo, obedece às instruções que ele vai te dar. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ai, o pastor quer que eu louve. Meu Deus, eu vou louvar, irmãos. Me ajuda. Glória a Deus. Meu Deus, vai dando glória, irmãos. É ao vivo. Glória a Deus. Foi?
Glória a Deus. Não. Os tiraram? Tá um tom baixo, não tá? Não acabou. Espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Estou montando um contexto porque eu quero impactar. E já te aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Deus vai entrar no ambiente pra operar com que ainda tem vida. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe